tarde, irmãos e irmãs, amados em Cristo. Eu sou o Diácono Carlos, estou hoje aqui para fazer um estudo com vocês de catequese sobre Pentecostes. Eu vou apresentar os documentos, a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja Católica, uma vez que é um estudo catequético, e também o missal dominical, onde aqui se encontra a liturgia de Pentecostes. Então iremos fazer um pequeno estudo aprofundando a importância dessa festa para nós católicos, que não pode ser apenas uma data comemorativa, apenas mais uma data no calendário. Deve ser vivido na sua íntegra todos os dias. No último domingo, celebramos a Ascensão do Senhor. E durante toda essa semana, iremos falar de leituras durante a liturgia que nos falam do Espírito Santo, dessa partida de Jesus e o envio do Consolador. Pois bem, então, a liturgia de Pentecostes, ela está na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. A segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 3 a 7, de 12 a 13. E o Evangelho, segundo São João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Eu não vou fazer a leitura do texto bíblico, e sim uma palavra sobre cada um deles e depois sobre os dons do Espírito Santo, para que você em casa tenha essa possibilidade de ir até o texto bíblico e estudar com mais calma. Pois bem, a primeira leitura, nós temos aí ventania, fogo, que são sinais da presença de Deus no meio do povo do Antigo Testamento. Assim também como o barulho, o trovão, era através desses sinais que Deus se manifestava ao seu povo. No Antigo Testamento houve a dispersão, a confusão de línguas e a falta de entendimento. Aquela famosa passagem da Torre de Babel, prevista na liturgia da vigília de Pentecostes. Porém, o acorrer de pessoas de todas as nações quer indicar a força unificadora do Espírito que reconstrói a unidade perdida em Babel e prenuncia a missão universal da Igreja. Ou seja, nessa primeira leitura, quando os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, recebem esse Espírito Santo e começam a falar em várias línguas de vários povos e nações, quer dizer que, lá no Antigo Testamento, o egoísmo e a ganância do povo e a soberba das pessoas levou à confusão. Porém, no Novo Testamento, o Espírito Santo traz a unidade de volta. E essa unidade de volta vem, sobretudo, a partir do Espírito Santo, que é derramado naqueles discípulos e também é derramado em nós. Na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios, temos a unidade a partir do batismo. No batismo, todos nós recebemos o dom do Espírito Santo. Esse dom que anula toda e qualquer distinção, seja ela racial ou social. A partir desse Espírito, temos a pluralidade.
na unidade, que não quer dizer uniformidade, ou seja, não sermos iguaizinhos, não pensarmos e fazermos as mesmas coisas, exatamente iguais, do mesmo jeito, mas cada um de nós, a partir de Jesus Cristo, vai completando o que falta no outro, vai completando assim as suas imperfeições, ou seja, nós não somos perfeitos, mas é na nossa imperfeição que nós vamos nos encaixando, como um quebra-cabeça, onde uma peça precisa da outra para montar aquele grande quadro, aquele quadro bonito. Isso, quem vai dar essa unidade para a gente, é somente o Espírito Santo, ninguém mais. Já no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, o sopro de Jesus simboliza o Espírito Santo, princípio da nova criação. A presença do Espírito Santo significa também ter paz e seguir em missão. Perdoar ou reter os pecados é estar em missão. Para isso o próprio Cristo nos deixou o Consolador, aquele que nos empurra, nos manda para frente. O cristão, o homem novo, deve agir segundo o Espírito. Deve ser de paz e estar sempre em missão. Em Pentecostes, temos de forma bem transparente a presença da Trindade Santa, ou seja, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós sempre traçamos em nossa fronte, em nosso corpo. O Pai Criador que fez o mundo todo e todo ser que nele vive. O Filho, aquele que redimiu o mundo com sua morte e ressurreição, e o Espírito, que santifica e dá sentido às nossas ações. Logo, não se deve separar antes entender o contexto e se deve se abrir a essa docilidade do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo produzem no fiel a paz e a aptidão à missão. E eu vou ler aqui, amados irmãos e irmãs, o Catecismo da Igreja Católica. Esse livro aqui, grande, lá nos números 1830, 831 e 1832. Vai dizer pra gente: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria. Para que a sabedoria? A sabedoria é o reconhecimento do saber eterno de Deus. A inteligência nos leva a entender a verdade revelada. A fortaleza, coragem e firmeza para não cair diante das tribulações e tentações da vida. O conselho, discernimento, fazer escolhas boas e perfeitas e também saber renunciar de vez em quando aos prazeres da vida, às corrupções do dia a dia, à violência, ao ódio. A ciência. A ciência, ela nos aperfeiçoa, abre a nossa inteligência, as vocações, as aptidões, as profissões, a medicina, por exemplo, que nós passamos agora com esse Covid-19. Então peçamos a Deus o dom de ciência, para que os médicos trabalhem em paz e consigam
restabelecer um medicamento bom, uma vacina boa. A piedade e o temor de Deus. A piedade me leva a rezar, a buscar do fundo do meu coração uma ponte que me leva a Deus. Me leva em oração e em atitudes concretas de piedade. É a caridade. Inclusive o catecismo da igreja nos diz que o domingo do cristão seja um domingo dedicado à piedade, à caridade. A santificar o domingo pela participação na Sagrada Eucaristia. Não podemos participar, é verdade? Nós podemos participar de outra forma, pelas redes sociais, por exemplo, em sintonia com a igreja. E também que esse domingo seja santificado por uma obra de caridade. Uma visita ao enfermo, por exemplo. Não pode visitar ninguém agora. Mas como é que eu posso fazer para ajudar alguém a partir da minha casa? Tanta coisa eu posso fazer. E o outro dom, o temor de Deus. Temor de Deus, amados irmãos e irmãs, significa a prática dos mandamentos do Senhor com toda a sinceridade do meu coração. Isso é o temor de Deus. E continuando aqui, diz o catecismo, os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12. Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Esses frutos do Espírito estarão conosco quando a gente abrir esse coração nosso, escancarar essa vida, para que haja em mim e em você, todos os dias, um novo Pentecoste. Paz e bem.